Bom, para o desafio, eu resolvi fazer no Minecraft, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi montar a nossa tabela, né? Do nosso BCD de dois displays, né? Primeiramente eu coloquei aqui, né? De 0 a 31, né? Que são os nossos 5 bits de entrada, né? Depois eu coloquei cada saída, né? A primeira saída aqui, que é o nosso primeiro display, né? E aqui é o nosso segundo display. Então aqui foi simples, né? Eu simplesmente copiei, né? A tabela, né? Aqui 0, né? Aqui é o que dá 0 no nosso display, aqui é o que dá 1. Fiz até 9, né? Nosso display aqui do nosso... O nosso display aqui que mostra o valor unitário, né? E aí eu só copiei, né? 09, 09, 09 e aqui só 01, né? E aqui eu só repeti, né? Tudo 0, aqui é tudo 1, aqui é tudo 2 e aqui é 3. Então, depois disso que eu peguei essa tabela e eu montei um programinha simples no Python, né? Pra só mostrar o mapa de Carnot, né? Que esse era o próximo passo, né? Então ele mostra a camada de baixo e a camada de cima. Então é só ir dando um Enter que ele vai mostrando, né? Cada saída e cada camada. Então depois disso eu já peguei e já aproveitei para montar aqui no Minecraft mesmo. Porque eu pensei, já é tridimensional mesmo, então é mais fácil de eu visualizar, né? Eu vi aqui, o primeiro display até que ficou tranquilo as expressões, né? Só que o segundo display, as expressões ficaram bem complicadas, né? Tem muito grupo assim que fica estranho de montar, né? Então eu fiquei com medo de errar e eu pesquisei um pouquinho e eu achei um site aqui, que é esse aqui, que você já coloca a saída, né? De exemplo tá essa aqui, que é a A do display 2, do display unitário, né? E você coloca aqui, ele já mostra a tabela certinho, já mostra a expressão mínima aqui, né? E também já monta o mapa de Carnot. Então, o que eu fiz lá no Python nem precisava. Então eu peguei essas expressões mínimas aqui e montei no Verilog, né? Então ficou simples desse jeito aqui. Simplesmente coloquei. Só que eu vi que por algum motivo ele não otimizou totalmente, né? Então se olhar aqui, por exemplo, o A1 e o D1, eles são iguais, né? Só que ele não reconheceu esse daqui, né? Ele montou os dois aqui, né? Sem deixar igual. Então o que eu fiz? Eu pesquisei um pouco, encontrei esse programa que chama Ioses, né? Ele é na linha de comando assim mesmo. E ele faz esse tipo de otimização, né? Com esses comandos aqui que eu encontrei dele. Aqui para ler o arquivo, aqui eles fazem as otimizações e aqui ele descreve o arquivo de volta. Então eu fui lá e fiz esse processo e resultou no arquivo aqui, né? Ele é bem estranho, né, de olhar assim, ver, ele vai passo a passo, né, fazendo cada fio assim, sabe, juntando os outros. É difícil de entender assim, olhando pra ele, mas aqui ficou mais simples. Aqui ele percebeu, né, que o A1 e o D1 são iguais, então já juntou. Então isso foi bom. Então a partir disso já pude partir para começar a montar o circuito, né? Só que antes eu precisava ver como fazer as portas lógicas no jogo, né? Então eu achei isso, eu comecei com isso daqui, né? Comecei, na verdade, né, entendendo esse comparador aqui, né, que tem no jogo. Então, aqui, por exemplo, o sinal de 13 e 11, ele tá no modo de comparação. Então, esse aqui é maior do que esse, então ele passa o sinal aqui, a 13. 13, passa 13 pra lá, tranquilo. Só que se eu colocar no modo de subtração, ele faz 13 menos 11 e passa lá o 2, né? Mas é isso. Então, eu primeiro montei isso daqui, usando esse bolo cortado aqui de sinal, né? Pra ele ler como um sinal de nível 2, né? Então, qualquer sinal que entrar aqui, ele já vai comparar, vai ser maior e vai desligar a nossa saída. Então, eu fiz isso ligado no outro, que tá exatamente no mesmo esquema. Então, somente se os dois aqui tiver desligado, que ele vai conseguir passar o sinal que tá aqui, né? Então, é isso. Aí ele funciona. Se deixar as duas alavancas desligadas, não acende. Se acender só uma, também não funciona. Aí se acender as duas, ligar as duas alavancas, acende ali a nossa saída. Eu consegui repetir isso aqui, só que bem mais compacto, deixando desse jeito aqui, né? Colocou esse, ligou esse, aí funciona. Pro Shore, eu usei isso daqui. Então, se você acionar só uma, ele consegue passar o sinal. Mas se você acionar a outra, também passa, né? Mas se acionar as duas ao mesmo tempo, aí não passa. E também se deixar as duas ligadas, não passa nenhum sinal. Só que eu não consegui diminuir ele muito mais além disso. Então eu achei esse design aqui na internet, né? Que é o seguinte, ele tá no modo de subtração. Então se você liga só uma das alavancas, só uma das entradas, fica 14, 14. Subtraiu, vai dar 0. Não liga essa porta. Só que essa aqui vai ter 13 e 11. Então, como esse sinal aqui é maior, ele passa 2. Aí a gente coloca um repetidor para para aumentar o sinal, né, para 15. E é isso. Então, se eu tiver esse aqui,
ele só ativa aquele. Se eu fizer só essa, ele ativa só esse. Pelo mesmo princípio, né? E então a saída sempre vai funcionar que se só tiver só uma. Se tiver as duas, aí dá 14, 14, 14, 14, então não dá diferença, então ele desliga. Se tiver as duas ligadas também, não vai ter nada para acionar, então ele vai desligar. Agora a OR, eu também deixei bem simples, usei o repetidor, né? Que ele só deixa o sinal ir, não deixa ele voltar. Então sempre que a gente acionar só uma delas, ele acende. E se tiver as duas também funciona, se tiver só uma, normal. Só se as duas estiverem desligadas que vai desligar a nossa saída. Então é isso. Com isso eu consegui iniciar o meu circuito, montar o circuito. Então eu só fui realmente imitando do jeito que tá aqui, ó. Peguei aqui, por exemplo, essas três primeiras portas lógicas, né? 020, 015 e 005. Eu fui lá no jogo, né? Coloquei as nossas entradas e montei, né? 020 aqui, ó. 015 e 005. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando é interessante disso daqui, que se eu quiser uma entrada que é barrada, uma delas, é só eu quebrar esses dois coisas daqui, né? Então, se acionar um, ele já acende. Mas se tiver esse sinal aqui também, ele tá barrado, né, essencialmente. Então, ele vai desligar. Isso que foi interessante desse jeito que eu montei aqui, né? Então, por isso que algumas portas daqui, né, não tem, tipo, falta um pedaço aqui, entra um fio direto. Mas é porque é barrado, né? Então é isso. Eu fui copiando igualzinho, tá aqui, né? E fui montando. E deu isso aí, né? Um pouquinho grande, né? Mas é isso aí. Então aí, depois de montar, eu testei ali, usando as entradas, né? O bit menos significativo a mais significativo. Testei todas as possibilidades e funcionou os dois displays tranquilo. Então, com isso, eu pude ir para parte do somador, né? O somador foi bem simples, né? Bem rápido. Então, eu coloquei o A, B e o Cin e fiz tudo normal, né? Primeiro o shor de... Deixa eu deixar ligado para ficar mais fácil de ver. Primeiro o shor, né, do A e do B, né? Depois o resultado disso eu faço um shor com o Cin, né? E essa é a nossa saída. E pro Cout, né? Eu peguei o A ou B, né? Que coincidentemente já aconteceu aqui, né? Porque tem dois repetidores aqui. E um AND, né? Com o Cin. E depois também fiz o AND do A e B, né? Isso também é o Cout, né? Então a gente coloca aqui os dois repetidores para saídas, para juntar as saídas, né? E isso já conecta no Cin do próximo adder, né? Então depois que eu fiz isso, eu só copiei daqui e colei aqui. E fui colando, até chegar ali aos 4 bits, né? E aí depois eu fiz esse painelzinho aqui, né? Que vai ligando em cada entrada, né? A e B, né? E eu fui jogando as saídas pra cá, pra esquerda. Então todas as saídas, né? Desde o bit menos significativo até o mais significativo. Então depois que isso aqui tava pronto, né? Só selecionei tudo, rotacionei pra lá. E aí eu já colei em cima do nosso display que tava ali. Então, depois disso, eu só fui ligando, né, os bits desde o menos significativo, na entrada do menos significativo, nosso BCD, e foi isso até o mais significativo, né. No final, né, depois de ter montado tudo, depois da prova, né, eu percebi que subtração não seria tão difícil de adicionar, né. Então, o que eu fiz? Já que o Cin já tava ali, eu já coloquei uma lâmpada aqui a mais, né, também, ligado já no Cin direto. E também ela liga num shor entre as entradas B e esse Cin, né? Então a gente faz esse shor aqui. Aí, se no caso, se tiver desligado o nosso Cin, ele vai passar o nosso B normal. Se o Cin estiver ligado, ele vai inverter o nosso B, né? Então é isso. Eu vou desligar aqui do modo de subtração, só para demonstrar ele funcionando normalmente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 só. Beleza. Aí se a gente colocar 1 mais 1, tudo certo também. Então, 1 mais 3, vamos ver. Vou colocar então agora 5 mais 3. Certinho. Então aqui eu já vou colocar 15 mais 3, só para mostrar todos eles. 18. Vou tirar aqui 1. Eu vou aproveitar aqui para testar a subtração, né? Então 15 menos 2, vamos ver. Isso. Vou desligar a subtração de novo para mostrar aqui todos 15 mais 15, né? E é isso aí, 30. Se a gente fizer a subtração deles, né?
Vai ser a mesma coisa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O, quando a gente liga no modo subtração, ele já vai aqui e faz um short com o bit mais significativo também, né? Então é isso. Vamos então fazer uma... Vamos colocar aqui 15 menos 5. Aí, 10. E uma coisa que é interessante que dá pra fazer aqui também no modo de subtração é deixar 0 menos 1, né? Aí ele vai pro 31. Dá a volta lá, né? Mas é isso aí.